O quê? Caminhar. Ele sabe todas as coisas. Gente, abra a tua Bíblia lá no livro de Atos. Atos, capítulo 7 e versículo 54, gente. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 54. Amém? O título diz: A morte de Estevão. Acharam? Achou, gente? Amém. Diz assim, ó, o título: A morte de Estevão. Vamos lá então? Aí diz assim no versículo 54: Ouvindo eles isto, enfurecia-se no seu coração e riavam os dentes. Contra quem, gente? Contra ele. Quem era? Estevão. Estevão era um servo de quem? Ele servia a quem? A Deus. E ali se levantaram para tirar o quê? A vida de Estevão. Quem está entendendo? Aí diz assim no versículo 55, gente: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, e à destra de quem? De Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremessaram contra quem? Contra ele. E lançando-o fora da cidade, e apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado quem? Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão, ali mesmo sendo apedrejado, quem ele falou? Senhor, receba o meu espírito. Quer dizer, ele podia ter blasfemado, ele podia ter deixado de servir a Deus, ele não negou a Cristo. Até na hora da morte, ele disse: Senhor, receba o meu espírito. Em outras palavras, aqui eu não nego Cristo, aqui eu sirvo a Cristo. Diga graças a Deus. Amém? Então Estevão, ele mostra para nós aqui um exemplo de cristão, um exemplo de fé, um exemplo de servir a Deus, de não aceitar a proposta de Satanás, mas até na morte ele servia a Deus. Diga graças a Deus. Amém? Não abandonou a Cristo, mas continua servindo a Deus até na morte. Quem está entendendo? Às vezes a pessoa ela passa por uma situação difícil, ela passa por uma barreira, um momento difícil, ela já começa a dizer: eu não vou mais na igreja, eu não vou mais orar. Ah não, eu vou na igreja, mas nada acontece na minha vida. Eu oro, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Não adianta eu ir na igreja. Olha lá, a vida do fulano está melhor do que a minha, nem na igreja vai, nem orar, ora. A vida dele está melhor do que a minha. Quer dizer, tem pessoas que servem a Deus por aquilo que ele tem para oferecer, não por aquilo que ele é. Estevão, ele servia a Deus não por aquilo que ele tinha para oferecer, por aquilo que ele era e sempre vai ser. Diga graças a Deus. Nós não podemos servir a Deus só porque ele tem algo para nos oferecer. Nós temos que servir a Deus porque ele é. Ele é e sempre vai ser, e tem um reino para nós. Diga graças a Deus. Amém? Ele podia ter negado Cristo para não morrer. Não, eu vou negar Cristo porque eu não quero ser predejado, eu não quero ser morto. E ele foi apredejado, ele foi morto, e ali até na hora da morte ele estava confessando Cristo. Diga graças a Deus. Esse é o exemplo de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão que amava a Deus sobre todas as coisas.
forte. Nós falamos na onde? No 59, né? Vamos no 51. E lançando fora da cidade, apedrejaram as testemunhas, deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado quem? Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, imputes, né, este pecado, como essas palavras, e adormeceu. E Saulo, né, consentia na sua morte. E naquele dia levantou-se grande perseguição contra quem, gente? A igreja em Jerusalém. Então, naquele dia, o que aconteceu? Levantou uma grande perseguição sobre a igreja, né? Paulo começou a perseguir quem? Que naquela época era Saulo. Ele começou a perseguir a igreja. Antes dele se converter, ele era um homem muito cruel, um homem que perseguia os cristãos, que maltratava os cristãos, um homem que entrava dentro da casa, tirava as pessoas de dentro da casa e lançava no cárcere. Quem está entendendo? Ele era um soldado, que ele era um homem muito cruel, perverso, antes de conhecer a Deus, antes de servir a Deus, de se converter. Mas ele teve que passar por momentos difíceis para ele se converter. E depois que ele se converteu, ele passou a servir a Deus, ele também passou a ser perseguido. Porque aquele que serve a Deus é perseguido. Aquele que serve a Deus é humilhado. Aquele que serve a Deus, o próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis o quê? Aflição. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando nós estivermos aqui nessa terra, vai ter as aflições, as decepções, a tristeza, percas, e não tem como fugir dele, gente. Não tem como fugir. E no versículo 2 diz assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande o quê? Planto sobre ele. Saulo, porém, assolava o quê, gente? Quem que Saulo assolava? A igreja. E entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e cerrava-se-os no cárcere, hein? E lançava onde? No cárcere. Então ele entrava na casa e ali ele fazia uma arruaça. Ele fazia ali uma arruaça. E depois que ele se converteu, ele também passou a ser perseguido, porque Deus deu oportunidade para ele de se converter. Mas antes de se converter, ele era um homem muito cruel, um homem perverso, um homem que perseguia os cristãos, um homem que perseguia as pessoas que serviam a Deus. Quem está entendendo? E hoje em dia tem isso também. Hoje em dia tem, né? Tem pessoas que perseguem aquele que serve a Deus, aquele que ama a Deus, né? Às vezes você está aqui, você já foi muito perseguido, humilhado no trabalho, em algum lugar. Por quê? Porque é bíblico. Porque é bíblico. A luz, as trevas não combinam com o quê? Com a luz. Você é luz. Aonde você for, você vai iluminar, vai incendiar. As trevas não combinam com a luz. Estevão, ele era luz. E aqueles que se pledejavam era treva. Era treva. Era treva. Aqueles que estavam pledejando Estevão era trevas. Quem está entendendo? Então, vale a pena servir a Deus, gente. Vale a pena servir o Senhor Jesus. Vale a pena andar na presença de Deus, amar Ele sobre todas as coisas. Pastor, mas eu estou sendo humilhado, eu estou sofrendo isso, estou sofrendo. Vale a pena passar por perseguições, humilhações. Vai chegar um dia que nós vamos estar num lugar melhor do que esse. Vai chegar um dia que lá não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter injustiça, não vai ter morte, não vai ter enfermidade, não vai ter solidão, não vai ter nada. Nós vamos estar adorando em espírito e verdade. Vai ter paz, vai ter alegria, porque o reino de Deus vai estar naquele lugar para nós. Diga graças a Deus. Nós vamos estar onde? No reino de Deus. Então vale a pena. Hoje você levantou pela manhã, você veio aqui na casa de Deus para adorar a Deus, para buscar a Deus, servir a Deus. Você está plantando no reino de Deus. Você vai colher os frutos, porque Deus vai te entregar